extremo do Pantanal, na outra ponta, já chegando lá em Mimoso, Barão de Melgaço, descendo para a Baía de Chacororé, e estamos ali, fazendo a obra do Senhor. Nós somos uma linda igreja, Deus tem abençoado, Deus tem transformado pessoas naquele lugar. Nós já estamos ali já há 12 anos, perseverando, acreditando que o Senhor ainda tem coisas preciosas e poderosas para fazer naquele lugar. Nós estamos experimentando esse tempo, um tempo de transformação na cidade, muitas obras chegando, Deus fazendo coisas extraordinárias, ao mesmo tempo também muitas igrejas também chegando para somar e ganhar pessoas para Jesus. Com isso acontecendo, a idolatria está acabando, a feitiçaria também está indo embora e Deus está sendo glorificado naquele lugar. Uma cidade não é muito católica, é muito espírita. Então nós temos batalhas terríveis naquele lugar, mas em todas elas Deus tem dado vitória. Amém? Minha esposa não pôde estar comigo hoje porque ela está num retiro com as mulheres da igreja. Já passaram aqui por essa rodovia e estão chegando lá na igreja. O retiro foi bem aqui perto. Então, ela está chegando com as irmãs lá, já tem uma recepção para elas. E mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que já estão sendo fortalecidas para fazer uma grande obra. Amém? A convite do pastor Hermes, eu estive aqui, a última vez que estive aqui foi no aniversário do pastor. Uma festa linda. Parabéns por vocês honrarem o pastor de vocês, vocês poderem homenageá-los, poderem fazer tudo aquilo que vocês fizeram e lembrar que ele é o anjo da igreja, ele é a pessoa que Deus colocou para poder abençoar a vida de vocês, tá? Parabéns, Deus continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Amém? E orem por ele, né? Ele descansar e quando ele vier, vem com gás para poder continuar a boa obra. Enquanto ele está descansando, eu estou trabalhando. Amém? E eu queria compartilhar uma palavra com você que essa palavra ela tem mexido com a nossa igreja, que é perseverando em oração. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Por quê? Nós já experimentamos na nossa cidade, na nossa igreja, vários momentos, e depois da pandemia as coisas parecem que ficaram mais difíceis. As coisas se tornaram, parecem, que deveria ser o motivo das pessoas se aproximarem mais de Deus, se tornou, em muitos casos, um distanciamento de Deus. As pessoas se distanciaram do Senhor. Nós presenciamos isso na cidade. E olhando para essa ótica desse acontecimento, nós começamos um movimento de oração na igreja. Nós começamos um movimento de oração, e esse movimento de oração está acontecendo até hoje, todos os dias, de segunda a sexta, 5 horas da manhã, nossa igreja está orando, todo mundo junto. Isso já está para ir aí para mais de 6 meses, 7 meses já. Todos os dias nós estamos perseverando em oração. Isso tem mudado a realidade da igreja. As pessoas estão se achegando, pessoas estão sendo salvas e as nossas células estão crescendo. Por quê? Porque nós estamos perseverando em oração. Então eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu acredito que a oração ela é a base da igreja. A oração e a palavra é que move a igreja do Senhor. Uma igreja sem oração, ela não funciona. Uma igreja sem oração, ela não toca o coração de Deus. Uma igreja sem oração, ela não consegue conectar ao propósito que Deus estabeleceu para aquele lugar. Então nós estamos aqui, eu estou com um propósito aqui essa noite, com essa palavra, é de provocar você a voltar a orar, a provocar você a perseverar na sua vida de oração, a fazer com que você ative isso e ao sair daqui essa noite você saia decidido a colocar a sua vida de oração em funcionamento todos os dias. E você vai ver o quanto isso é poderoso para você. Amém? Então eu quero falar sobre a bênção da perseverança, perseverando em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim:
Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Dediquem-se à oração, perseverem na oração. O apóstolo Paulo está falando, escrevendo essa carta a essa igreja, e ele está dando essa ênfase, dizendo: olha, dediquem-se à oração. Irmão, Deus não vai mandar um anjo para poder todos os dias chamar você para orar. Não, você já sabe que você tem que orar. Você sabe que a oração faz parte da cultura da igreja. Oração faz parte da vida da igreja. Então há um convite de Deus nesse texto para que a gente dedique-se a orar, persevere na oração, mas não só orar por orar. Ele dá algo interessante nesse texto, porque ele está dizendo: persevere em oração, velando. O que é velar? É estar ali, observando, olhando, atento, cuidando. E ele está dizendo para você fazer isso de que forma? Com ação de graça, com um coração movido de gratidão. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós entramos numa cultura que a nossa oração, ela só vai até Deus para dizer assim: Deus, eu preciso, eu quero e eu necessito. E não é assim que funciona com Deus. Sabe, nessa caminhada de oração, eu entendi que Deus tem mais prazer em tirar coisa de mim quando eu estou orando do que me dar alguma coisa. Deus deseja mais arrancar coisas que estão dentro de mim do que, de fato, Ele me conceder algo naquele momento. E nós precisamos entender isso. Nosso coração tem que estar aberto para poder, nessa conexão com Deus em oração, com muita gratidão, permitir que Deus ministre na nossa vida. Deus trabalha em nossa vida. Hudson Taylor vai dizer assim: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Sabe, é a maneira que Deus decide fazer. Eu poderia colocar vários textos aqui para você, de homens na Bíblia, que quando oraram, Deus manifestou. Mas o meu desejo é que a história da Bíblia não fique só ali escrito, mas passe a ser uma realidade na sua vida. E você não conte só a história de alguém que viveu isso, mas que você conte a sua história, daquilo que você está vivendo com Deus em oração. Sabe, nós estamos nesse tempo lá na nossa igreja, ouvindo gente orando, buscando a Deus e dizendo assim: olha, depois que eu comecei a orar pela manhã, eu consigo ir para o meu trabalho e eu consigo ter paz. Eu ia para o trabalho nervoso, eu ia para o meu trabalho cansado, estressado, chegava lá, começa a ficar bravo com todo mundo. Agora não. Agora eu chego e encontro paz. Eu chego naquele lugar, eu posso transmitir aquilo que eu encontrei em Deus naquela manhã. E as pessoas do trabalho começam a testemunhar, dizendo assim: você está diferente. Tem algo diferente em você. Por quê? Porque você parou para estar com o seu Deus nas primeiras horas do dia. Então você pode saber que durante todo o seu dia vai ser completamente diferente. Por quê? Porque você deu lugar a Deus. Você se permitiu dedicar o seu tempo para buscar Deus. Então quando você trabalha, mas quando nós oramos, é Deus que trabalha. Sabe, Isaías, capítulo 64, versículo 4, coloca aqui para mim, por favor. Eu gosto desse texto. Coloca aqui para mim, por favor. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que ele espera. Então a oração é
colocar toda a sua confiança em Deus. Mesmo que você não veja nada, mesmo que pareça tudo nublado, mesmo que pareça tudo obscuro, quando você dobra os joelhos, você está dizendo: Deus, eu entrego tudo na sua mão. Faz conforme o teu querer, faz conforme o teu efetuar, faz conforme o desejo do teu coração. Não faça conforme a minha vontade, faça conforme a sua. Quando eu oro, Deus trabalha em nosso favor. Quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Jonathan Edwards vai dizer assim: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é a expressão de vida. Então uma igreja, ela só tem vida quando ela passa a se envolver com a oração. Uma igreja só passa a ter vida quando ela começa a se relacionar com Deus em oração. Jonathan Edwards está falando isso. Ela é uma expressão de fé tão natural. Isso precisa ser natural para a gente. Passar tempo com Deus precisa ser natural para a gente. Não pode ser uma obrigação. Não pode ser algo forçado. Não pode ser algo que alguém põe. Não. A gente ora porque a gente tem prazer de estar com aquele que criou todas as coisas. A gente ora porque a gente sabe que a gente está com aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. A gente ora não porque nós somos melhores, não. Nós oramos porque às vezes nós somos os mais fracos no nosso meio. Carecemos de oração. Então nós precisamos entender que a oração faz parte disso. Agora, irmão, a intenção do teu coração em oração vai dizer muito se você vai perseverar ou não. Sabe, irmão, a Bíblia diz assim que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela é apta para dividir juntas e medula, corpo, alma e espírito. E ela também tem a função de discernir as intenções do meu coração. Deus está enxergando, não é esse externo. Deus está enxergando a intenção pela qual está aqui dentro. O que eu vim fazer aqui hoje? Para que eu estou aqui? Se meu coração está para adorar mesmo ou para qualquer outra coisa? Deus está enxergando a intenção. Então, às vezes, pela intenção do nosso coração, essa intenção vai dizer se eu vou conseguir perseverar ou não. Quantas pessoas que foram buscar Deus porque estava doente, mas passou algum dia, ele não viu cura, ele desistiu. Quantas pessoas foram buscar Deus por causa de uma vida financeira, vem para receber uma bênção financeira, e aí não aconteceu, ela parou de orar, desistiu. Está com a vida toda destruída, casamento destruído, então vou buscar Deus, vou orar. Mas a intenção, Deus olhou e falou assim: vou esperar um pouco, vou ver se é isso mesmo que você quer. Mas aquilo que ele propôs não aconteceu, no tempo que ele propôs, na intenção do coração, não aconteceu, ele fala: tá, não vou orar mais, Deus não vai responder. Não, irmão, Deus trabalha do jeito dele, não do nosso. Deus trabalha da forma dele, não do nosso. Às vezes o tempo para Deus não vai funcionar do jeito que a gente quer. E a gente precisa entender isso. Às vezes nós queremos que Deus resolva as coisas como eu peço hoje, amanhã ele tem que fazer, como se ele fosse nosso empregado. Deus não é assim. E ele vai olhar para a intenção do nosso coração e ele vai buscar realinhar essa intenção com a vontade dele. Eu tenho dito para na igreja: olha, vamos orar, sem esperar nada agora, vamos plantar nossa vida em oração, porque eu acredito, irmão, muito claramente que Deus só vai começar a responder para a gente depois que virar o ano. Sou bem claro em dizer isso. Lá por janeiro, fevereiro, se ele assim quiser, ele vai começar a responder. Por quê, irmão? Porque ele está vendo se a gente vai perseverar ou não nisso.
se a gente vai manter essa vida de oração ou não, se a gente está buscando com as intenções certas ou não, se a gente está inclinado somente a buscar Ele por aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é. Deus está avaliando tudo isso quando a gente ora. Então as intenções do coração vai dizer muito se você vai perseverar ou não. Eu propus no meu coração buscar Deus. E pasme com isso, eu não busco a Deus porque eu sou pastor. Eu não busco a Deus porque eu tenho uma igreja. Não. A igreja tem um dono, é Jesus. Eu também sou ovelha dele. Mas eu busco a Ele porque eu quero conhecê-lo cada dia mais e saber a intenção do coração dele para a minha vida. Essa é a minha oração. Porque se eu não saber a intenção dele para a minha vida, eu não vou entender nem por que eu sou pastor. Então eu busco saber como é que ele está me enxergando, como é que ele está me vendo, se as intenções do meu coração estão alinhadas com a vontade dele. Então as minhas orações diante de Deus, alinha-me com o Senhor, ministra no meu coração a sua vontade, ministra com o seu querer, ministra com o desejo do teu coração. E a partir dessa oração eu começo a pedir para Ele me orientar naquilo que eu tenho que orar. O Espírito Santo sabe mais do que eu o que a igreja precisa. Ele sabe mais do que eu. E aí, de vez em quando a gente está orando lá pela madrugada, eu começo a orar por pessoas específicas, e aí eu vou saber depois, os testemunhos dizendo: pastor, como é que o senhor sabia? Não é eu que sabia, é o Espírito Santo que conhece todas as coisas, que vai direcionando a gente. Vai de mim, eu não sei de nada. Mas Ele vai direcionando a gente de como orar para determinadas pessoas. E a gente tem que começar a inclinar o nosso coração para as intenções que de fato estão no nosso coração. É isso mesmo. Que é o anseio de Deus na minha vida. Não é só porque eu quero, não é só porque eu desejo. As intenções do meu coração vai dizer se eu vou perseverar ou não. Há um texto na Bíblia, Lucas capítulo 18, a partir do verso 10, vai dizer assim: Jesus vai falar nesse texto sobre oração. Ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Desde o começo dos primeiros versos, ele vai falar sobre oração. E aí no versículo 10, ele vai dizer assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Olha só o que Jesus está querendo dizer. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, intenção, olha, no íntimo. Ali estavam todas as intenções do coração. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Olha só como ele começa até na primeira fala: certo, eu te agradeço. Mas aí foi descendo de ladeira abaixo, porque ele vai dizendo na sua intenção do coração que ele era melhor do que todos os outros. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero. E ainda olha para o outro e está dizendo assim: não sou nem como esse aqui, que era o publicano. E em seguida ele vai justificar isso pelo mérito. E ele vai dizer: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes, olha, eu sou merecedor porque eu jejuo. Eu sou merecedor porque eu dou o dízimo. Vamos. Ele está agindo com mérito. E às vezes a gente vai orar para Deus e a
da minha luta. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe o quanto eu estou indo lá no culto, o quanto eu estou indo na igreja. Eu sou fiel lá todo dia. Toda a programação eu estou presente. Não, eu mereço. Fala misericórdia. Vai falar misericórdia. Porque não é por mérito. Mérito nós não temos nenhum. Se fosse olhar para Jesus, nós merecíamos ir para o inferno. Nós não temos mérito. É graça e misericórdia de Deus que nos permite estar diante dele. É graça e misericórdia de Deus que Ele permite a gente poder contemplar Sua face. É graça e misericórdia de Deus que Ele permite que o Seu Espírito habite em nós. E se fôssemos olhar para nós mesmos, eu já digo, vai de mim. Que dentre todos eu sou o maior de todos os pecadores. Vai de mim. Não é por mérito. Não existe mérito. Agora, irmão, em seguida, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo. Irmão, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vou repetir para você: tudo que você vier fazer, não faça porque você é dizimista, não faça porque você é ofertante, não faça porque você jejua, não faça porque você é membro da igreja, faça para a glória de Deus. A finalidade nossa é fazer tudo para a glória de Deus. Não há outra coisa para nós a fazer, a não ser devolver para Deus toda a glória. E se a gente ora para a glória de Deus. Não há mérito nisso. Segunda coisa, reconheça quem você é. Esse homem está, talvez, olhando na ótica, ele está dizendo, eu não sou, e Deus está dizendo assim, se é tudo isso e mais um pouco. Se é tudo isso aí, e aí eu poderia acrescentar mais um pouco ainda. Mas olha só, em seguida a Bíblia diz que havia 2 homens. Um se auto-justificava e se julgava merecedor. O outro, que era o publicano, dizia assim, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha a diferença. Enquanto um está batendo no peito dizendo assim, eu sou, o outro está dizendo assim, eu não sou nada disso e sou o pior de todos. Sou pecador, carece da sua misericórdia. E se você olhar esse texto, Jesus vai perguntar assim, qual dos dois de fato foi ouvido? Aquele que reconheceu, aquele que se submeteu, aquele que foi sincero com Deus. O Salmo vai dizer que Deus está à procura de um coração quebrantado e contrito. Deus não está atrás de uma performance, Deus não está atrás de uma palavra eloquente e bonita, Deus está atrás de um coração sincero, que se lança aos pés dele e diz, eu sou isso aqui, e o Senhor sabe que eu sou isso. Não sou nada além disso. Deus está interessado em um coração que reconhece que carece da misericórdia, carece da bondade dele, carece da benignidade dele, carece de uma ação de intervenção da parte do céu na vida dele. Deus está preocupado desse coração sincero, talvez seja o seu essa noite. Deus está atrás desse coração sincero, quebrantado, e que está olhando para ele dizendo assim, eu sou isso aqui, se o Senhor quiser fazer, pode fazer. Deus está procurando esse coração que reconhece quem é. Terceira coisa, tenha tempo para orar. Se
viver uma vida de oração, você precisa ter tempo para orar. Irmãos, você já percebeu que nós temos tempo para tudo? Quem aqui tem celular? Levanta a mão. Quem tem celular? Levanta a mão, quem tem celular. Não, seja sincero, irmão. Quem tem rede social? Levanta a mão. Quanto tempo você gasta na sua rede social? Quando eu ministrei essa palavra na igreja, eu falei assim, ó, abre sua rede social e verifica quanto tempo você gasta na atividade dela. Não vou pedir você fazer isso não, tá, irmão? Mas tinha gente, pasmem, tinha gente que tinha 6 horas de rede social. 6 horas de atividade diária. Você olhava a semana toda assim, tudo lá em cima, assim, tudo lá em cima. E aí eu fui perguntar quanto tempo você gasta orando? 10 minutos. Agradeço na hora do almoço. Irmão, nós temos tempo para tudo. Tem gente que ainda tem tempo para gastar 6 horas de rede social, se alimentando de tudo quanto é porcaria que tem na rede social. É piada, é notícia ruim, tudo quanto é desgraça, a pessoa está lá gastando o tempo dela, menos tirando tempo para isso, menos tirando tempo para orar. Sabe como nós precisamos aprender a priorizar Deus? Tenha um tempo para orar. Nós oramos pela manhã, mas nós somos claros em dizer que isso não anula o seu tempo pessoal com Deus. Nós só paramos para orar junto pela manhã, como igreja do Senhor. Mas isso não anula o seu tempo com Deus. Não anula, você precisa ter o seu tempo pessoal com Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim, Lucas 6, 12 vai dizer, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Irmão, eu não sou melhor que Jesus. Se o meu Senhor tirou tempo para orar e Ele passou a noite orando, não foi só meia hora, não foi só 5 minutos, Ele passou uma noite toda orando. Precisamos ter tempo para orar. Quarta coisa que eu quero colocar: tenha confiança para buscar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, tenha plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Não tenha confiança para entrar no Santo dos Santos. Irmão, lá não está bloqueado para você. Lá não está com a placa assim, pare, não entre. Não, lá está dizendo assim, entre, seja bem-vindo, desfrute da presença de Deus. Desfrute da presença de Deus. Tenha essa confiança para entrar nesse ambiente de oração. Tenha confiança para entrar nesse lugar que Deus tanto nos espera. A história da Bíblia começa com Deus relacionando com o homem, e quando o homem não estava naquele lugar, Deus continuou indo no mesmo lugar. Se você faltar a oração, Deus não vai faltar. Ele nunca falta o encontro. Deus nunca falta o encontro. Clama a mim e responder-te-ei, e mostrareis coisas ocultas a qual vós não sabeis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
se humilhar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus sempre está chamando a gente para orar. Deus sempre está chamando a gente para estar com Ele. Deus está sempre chamando a gente para poder se relacionar com Ele. Deus está chamando a igreja nesse tempo que se chama hoje para entrar nesse lugar com confiança e desfrutar da presença dEle. Creia na promessa que Ele fez. Irmão, oração é dizer para Deus: eu sei que o Senhor prometeu e eu sei que o Senhor vai cumprir, independente do tempo. Independente do tempo, eu sei que o Senhor vai cumprir. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Hebreus 10, 23 vai dizer assim: apeguemos-nos. Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mesmo o apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, eu posso até ser infiel, mas Deus sempre será fiel. Eu posso até pisar na bola, mas Deus nunca vai pisar na bola. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai fazer. Apegue-se, creia na promessa que Ele fez. Jeremias 29, versículo 12 e versículo 13 vai dizer assim, ó: então vocês clamarão a mim. Olha aqui para mim, por favor. Jeremias 29, versículo 12 e versículo 13. Então vocês clamarão a mim. Fala, clamarão a mim. Clamarão a mim. Só que é só clamar, irmão? O que ele diz em seguida? Virão. Fala para a pessoa: você precisa ter uma atitude de ir também até Deus. Não fala para a pessoa do seu lado, por gentileza, para acordar e dizer assim: você precisa ter uma atitude de ir até Deus. Não é só clamar, não é só gritar, não é só pedir socorro. Porque clamar é isso, né? É expressar com gritos e chamar a atenção de Deus. Não é só isso, irmão. É clamar, mas é para correr para Ele também. Corre em direção a Ele. Virão orar a mim. Nós vamos de encontro a Ele e nós vamos expressar nossa oração a Ele. E de contrapartida, o que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer? Ele ouvir. Então, irmão, Deus sempre ouve. Não há oração que Deus não ouça. Deus sempre ouve. E por mais que ela seja aquela oração no qual vai chegar dia que você vai chegar diante dele e não haja palavra nenhuma, o coração vai estar falando aquilo que Deus deseja ouvir. Então, mas se não haja palavra nenhuma, vai ter esse dia e você vai orar, e você vai procurar a palavra e não vai ter palavra nenhuma. Mas Deus não vai ouvir suas palavras, vai ouvir o coração. Mas Ele vai ouvir. Ele sempre ouve. Versículo 13. Vocês vão fazer o quê? Tem que procurar. Porque às vezes, irmão, às vezes Deus, como pai, eu tenho uma menina de 5 anos. De vez em quando ela entra no carro, eu pego ela da escola, ela esconde atrás do banco e ela fala assim: pai, me acha. Como é que eu vou achar se eu estou dirigindo? Mas de vez em quando também eu faço a mesma coisa com ela, eu me escondo para ela me achar. Deus é seu pai e Ele faz isso com você também. De vez em quando Ele dá um sumiço para ver se você procura.
Dá um sumiço aqui. Sabe aquele dia que você olha assim e fala assim: parece que Deus não está aqui, parece que Deus não está me ouvindo. Sabe aquele dia que você olha e parece que está tudo pesado? É o dia que Deus está falando para você assim: me procura, me procura. Por quê? Porque vai ser: e me acharão. Mas vai achar como? Quando me procurarem. De quê? Não é só procurar por procurar. É procurar com o coração. Vou te procurar, vou te achar aqui dentro. Eu sei que o Senhor está em mim. O Senhor não está longe. O Senhor está perto. Eu vou te achar. Eu vou te encontrar. Eu que sou meio mais variado assim, eu falo assim: ainda vou te pegar ainda. Vocês vão achar. Por que, irmão? Porque Deus, quando Ele faz isso, Ele dá um sumiço para ver se você procura Ele. Nós precisamos começar a ter essas atitudes com Deus, de clamar, de ir até Ele, de procurar Ele, de achá-lo no nosso coração. Jeremias 29, verso 14. Verso 14. E aí o que ele faz? Eu vou me deixar ser encontrado. Sabe, às vezes na procura, nosso coração, nossa alma, nós vamos por um outro caminho. Deus vai e coloca na frente. Já de braço aberto para tentar achar, para a gente encontrar Ele. Você vai me procurar, você vai me achar, e eu vou permitir, eu vou deixar ser achado por vocês. E quando a gente o encontra, quando Ele me deixa encontrar, aí o que Ele faz? Começa a tirar a gente dos cativeiros da vida, das prisões da nossa alma. Ele começa a dar libertação na nossa mente. Ele começa a curar as nossas feridas, as nossas mazelas. Ele começa a fazer uma obra extraordinária dentro de nós e transformar a gente por dentro. Ele começa a operar coisas extraordinárias em nós, e às vezes só é notada pelas pessoas que estão à nossa volta. Ele faz lá na oração, e as pessoas que estão à nossa volta começam a perceber. Ele começa a tirar a gente do cativeiro. Ele começa a reunir pessoas. Você só está aqui porque alguém está orando. Você só está aqui porque alguém está buscando a Deus. Você só está aqui porque tem dia aqui para oração. É essa oração que está te atraindo para esse lugar. Por isso você não pode parar de orar, você precisa perseverar. Por quê? Porque é na oração que Deus atrai pessoas de todos os lugares. Sabe, nós estamos vivendo algo fora da nossa mente. Por quê? Porque nós estamos a 30 quilômetros de Cuiabá. E tem gente saindo de Cuiabá, saindo da Várzea Grande e indo lá congregar com a gente. Não tem explicação senão Deus. Não tem outro motivo senão a força da oração. A pessoa pegar moto, pegar uma rodovia, sair de Várzea Grande, pleno Cristo Rei, com uma IPM Cristo Rei enorme dentro do bairro, e ela sair para ir lá numa igreja no interior. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Mas é a palavra dele se cumprindo de todos os lugares. Dos lugares para pessoas. Agora, irmão, a última coisa que eu quero falar para encerrar: a prosperidade da cidade depende de quem está orando.
prosperidade da igreja, a prosperidade da cidade. Se a igreja não ora, a prosperidade não chega na cidade. Se a igreja não busca Deus, a prosperidade não chega na cidade. Pastor, isso é bíblico. Olha que Jeremias 29:7 vai dizer: busquem a prosperidade da cidade, busquem, clamem pela prosperidade da cidade, busquem de Deus a prosperidade da cidade, para a qual Deus deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se a cidade não prospera, você também não prospera. É sério, irmão. Isso é sério. Se você não buscar prosperidade em oração, quem perece é você mesmo. Toda semana a gente ora com a gente ora junto, pedindo que Deus entre nos comércios, que Deus comece a fazer obra dentro dos comércios, que Deus visite os órgãos públicos, que Deus faça mover dentro da parte governamental da cidade. Nós estamos orando afinco sobre isso. Por quê? Porque se a cidade prospera, a igreja também prospera. Se a igreja prospera, é sinal que a cidade está prosperando. Tudo isso passa pelo poder da oração. Tudo isso passa pelo poder da oração. Então é nossa responsabilidade orar para que a cidade prospere. Sabe o que eu vejo muitas vezes? E falo isso, não sei a realidade aqui, mas na minha cidade, eu vejo Deus dizendo que isso aqui não vai para frente. Isso aqui não tem futuro. Quando eu cheguei na cidade, tem diácono aqui, irmão? Tem diácono? Tem? Nós temos diácono na igreja. Ele foi o que me chamou para ir assumir a igreja. E olha a motivação dele. Olha, nós estamos convidando você para assumir a igreja, mas já vou falar para você que isso aqui o quê? Não, isso aqui não vai para frente não. Eu estou aqui com uma juventude, 30 anos de idade, você me chama para assumir uma igreja, você já está decretando a falência dela. Você já está dizendo que não vai dar nesse cara certo. Vai dar certo. Porque Deus não me traria para um lugar se Ele não fizesse algo extraordinário. Aleluia. E aí todo dia eu comecei a visitar ele, dizendo assim, vamos orar. Outro dia, ia lá, vamos orar. Outro dia, vamos orar, vamos orar. Uma semana, 2 semanas. Na terceira semana ele deu um grito. Pelo amor de Deus, de novo? De novo o quê? Não, o Senhor já está me deixando demoniado com toda a oração. Eu falei assim, então eu estou no caminho certo, vamos libertar o Senhor logo. O Senhor já vai ficar livre desse demônio e vai começar a orar junto comigo. Eu disse, ele olhou assim, você não tem jeito, não, eu tenho jeito. Tem jeito para mim, tem jeito para essa cidade, tem jeito para o Senhor, tem jeito para todo mundo. Eu vou perturbar o Senhor até o Senhor aprender a orar. Comecei a caminhar com ele. Começou a orar, começou a orar, começou a orar. O nome da igreja era de madeira. Um dia o irmão levantou, rasgou a calça dele. Fiquei com uma vergonha, irmão. Fiquei com uma vergonha assim. Eu falei, Jesus, o Senhor me deu só uma fé. E é nessa fé que eu vou comprar essa poltrona aqui. Não dá. Na segunda-feira eu fui fazer orçamento das poltronas. Naquela época, 19 mil. Uma igreja que tinha 15 idosos, 2 adolescentes,
com as 3 crianças. 19 mil. Isso aí pensou uma fé. E aí eu peguei o orçamento e levei para os irmãos. O diabo ainda falou assim: eu não tenho fé para isso. E o diabo não dá uma benção. Aí irmão, tive que ser ex-pastor da Universal. Você vai me pela minha fé então. Bora ou não bora? Na sua boca, vamos. Tá. Eu cheguei da igreja. Peguei 6 cheques lá, falei assim: faz essa volta, pelo amor de Deus. Não quero ver mais ninguém na calça. Não, mas eu tenho uma vergonha mesmo. Uma vergonha. Dobrei o joelho no chão e falei: Deus, eu só tenho uma fé. O Senhor só tem uma obra para fazer. Faz essa obra para a gente. Por uma semana, a tesoureira me falou assim: pastor, acabou de entrar 10 mil na conta. Vamos lá pagar, tirar o resgatar o cheque. Passou um mês. Faltando já, acho que uns 10 dias para entregar nessa poltrona. Aí ela me diz: pastor, tem alguém aí que está querendo abençoar a gente, mais 10 mil na conta. E acaba de pagar essa poltrona. Mas Deus não é só aquele que faz aquilo que a gente pede, ele faz um pouco além. Ali deu mais um pouco de dinheiro, nós colocamos blindex, demos uma repaginada nele. Aí ele olhou assim para mim e disse: ele vai aprender do Senhor, né? Porque nem chegou a boca já está pago. Não, tem que orar mesmo. Vamos. Se a gente orar, Deus faz. Se a gente colocar na mão de Deus, Ele trabalha para acontecer. E a nossa oração como igreja, lá em Santo Antônio do Everté, nós começamos a orar para a cidade prosperar. Mas prosperar. Deus está fazendo algo assim. Chegou o aeroporto para a nossa cidade. Os maiores aeroportos em área do país é da nossa cidade. Então o turismo agora está começando a acontecer. Por quê? Porque Deus decidiu fazer uma obra na cidade por pessoas que estão orando. Eu creio que isso vai acontecer aqui em nome de Jesus. Se a igreja começar a orar, Deus vai fazer uma obra extraordinária. Venha cuidar do seu pai. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você vai levar isso no coração de bondade ou se você vai acabar com misericórdia. É algo que acontece lá na nossa igreja, e aonde eu passo, eu falo também que vai acontecer. Sabe, quando a gente propõe se envolver com oração, Deus é o primeiro a chamar a gente para orar. Não se assuste se você perder o sono. Não assuste se você não dormir. Porque Deus vai te acordar para orar. Eu estou te dizendo, ó, passando já real para você não ser enganado. Já estou te dizendo a real. Se você se propor a orar, Deus vai ser o primeiro a te convidar para isso. Você vai saber que é Ele. Isso é real lá na nossa igreja. E às vezes a pessoa, ela diz assim: pastor, eu ouvi o Senhor me chamando para orar. Por quê? Porque ela não consegue discernir a voz de Deus, então ela está ouvindo a voz do pastor. Eu ouvi o Senhor me chamando para orar, vamos orar.
Não se assuste se você ouvir uma voz te chamando para orar. Vai acontecer, não sei se é pro seu desespero ou se é pro seu alívio, mas vai acontecer. Então já fica atento. Essa madrugada pode ser diferente para você. Deus está fazendo coisa tão assim que um menino me ligou 2 semanas atrás, lá no Industrial, no final de Cuiabá. Eu estava na igreja, tive uma experiência com Deus e eu ouvi a sua voz. Você ouviu minha voz? Cara, não sei o que Deus tem comigo e com você, mas tem algo acontecendo. Eu falei assim, então vem orar comigo. E aí começamos a orar junto. Falou, esse negócio de oração aqui é meio perigoso. Por quê, Renato? Rapaz, acontece umas coisas na hora que a gente ora que a gente não consegue entender. Fica tranquilo. Vai piorar. Por que, irmão? Porque Deus toda vez vai cuidar de uma experiência nova. E o Renato era aquela pessoa que, quando eu congregava na igreja que ele congrega, ele sentava no último banco, era o primeiro a ir embora. Era um camarada que não estava nem com nada. Tatuado, malucão, doido de tudo. Até para cumprimentar ele, tem que cumprimentar diferente, porque a cabeça dele não entende o que é mais do Senhor. Tem que comentar, e aí, maluco? Aí ele entende. Porque veio do mundo estranho. Isso não virou ainda na cabeça dele na igreja. Mas foi uma experiência com Deus. E Deus está começando a fazer uma obra na vida dele. Não vai acontecer isso na sua vida. Mas eu não posso sair daqui essa noite sem desafiar você a assumir um compromisso de oração. Não posso. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que eu sou responsável por aquilo que eu estou pregando. Se eu estou dizendo para você que Deus vai te chamar para orar, é porque Ele vai te chamar. E eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo. E a segunda, você precisa dar uma resposta para aquilo que Deus está falando com você. E se a sua resposta for sim, seja bem-vindo a uma vida extraordinária com Deus em oração. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, se você deseja assumir esse compromisso. Só se você deseja assumir esse compromisso, você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque eu vou assumir um compromisso de orar por você. Você está vindo para cá, você está assumindo um compromisso de oração, então eu vou assumir um compromisso de orar por você. Você está entrando no radar de Deus agora. Pode chegar mais para frente aqui com os irmãos que estão lá atrás. Eu vou convidar os irmãos para colocar aqui. Feche teus olhos. Você a fazer uma oração sincera com Deus. Feche teus olhos e faça uma oração sincera. Eu não vim aqui para dizer para você que você não pode pedir nada para Deus. Eu vim aqui para dizer para você que se você relacionar com Deus, a sua vida vai mudar de uma forma extraordinária. Eu não estou anulando você pedir algo para Deus. Até porque Ele diz, pede e eu te darei. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Deus deseja fazer algo essa noite. Deus deseja curar pessoas aqui hoje. Deus deseja entrar no casamento de pessoas aqui hoje.
Mas Ele deseja ouvir o seu coração também essa noite. Ele deseja ouvir a sua oração aqui essa noite. Ele deseja ouvir a intenção do teu coração essa noite. Qual é a intenção do seu coração? Enquanto nós adoramos, deixa Deus falar com você agora. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Deus renovar você para um tempo novo de oração com Ele. Deixa Deus conduzir você, conduzir a sua história. Deixa Deus mover a sua vida de uma forma extraordinária. Permita entregar tudo que você tem na mão dele e deixar Ele fazer do jeito que Ele deseja. Até agora você tem caminhado pelas suas próprias forças. Até agora você tem caminhado pelos seus argumentos. Até agora, Deus está falando com alguém aqui hoje. Você está caminhando pelas suas forças, pelo seu argumento. Você está tentando convencer a Deus, fazer os seus planos. Você está tentando convencer Deus, fazer do seu jeito. E Deus não vai fazer do seu jeito, Ele vai fazer sempre do jeito dele. E essa é a noite que Ele está te chamando para alinhar isso. Alinha com a vontade dele, deixa Ele fazer do jeito dele. Deixa Ele fazer da forma que Ele anseia, da forma que Ele sabe fazer. Ele é especialista. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias. Tu és
Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, há homens e mulheres aqui essa noite que estão decididos a viver uma vida de oração. E eu quero pedir ao Senhor essa noite, conduza cada uma delas, conduza a elas, ó Deus, ao pé da cruz, conduza elas, ó Deus, para um lugar, ó Deus, um lugar de encontro com o Senhor, um lugar onde podemos encontrar o Senhor, um lugar onde a presença do Senhor seja percebida por nós. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja marcada no coração de cada um, e que, ó Deus, eu possa, onde eu estiver, ver o fruto desse dia, ver o fruto, ó Deus, dessa noite, homens e mulheres, ó Deus, movida pela oração, que estão colhendo, Senhor, das orações que tem feito, e o Senhor está derramando da sua bênção, porque uma igreja se colocou a orar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito vai conduzir, que o Teu Espírito Santo vai conduzir a cada uma delas para esse tempo de oração, esse tempo de busca, esse tempo de encontro. Tudo será direcionado pelo Senhor, tudo será direcionado pelo Senhor. Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus, ainda com a sua mão erguida, que o amor de Deus, a graça do Filho e a consolação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Foi uma honra servir a você nessa noite. Glória a Deus. Só deixar um versículo aqui para a igreja. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. João 14, 21. Amém. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. João 14, 21. Nós possamos levar essa palavra nos corações. E oração. Oração é a chave para cada um de nós vivermos felizes. Amém? Queremos agradecer ao pastor pela palavra, agradecer por ter vindo, aceitado o convite de estar aqui. Que Deus possa levar as suas mãos poderosas. Amém? Vamos orar, agradecer a Ele. Pai querido, Pai amado, queremos agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, que estivemos aqui, Pai, louvando e agradecendo pelo Teu nome, Pai. Queremos agradecer, Pai, pela vida do pastor, que trouxe essa palavra, Pai, que o Senhor possa estar com ele, Pai, dando discernimento, sabedoria, cada dia, Pai, para que ele possa viver, Senhor, segundo os Teus pratos, Pai. Leva ele em paz, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos terminados, amém?